O dia do Senhor grande e terrível. Que diferença há entre a segunda vinda de Cristo, o dia do Senhor e o arrebatamento da igreja? No vídeo anterior vimos a origem da ideia da segunda vinda. Neste veremos em que consiste o dia do Senhor. Como estamos no fim dos tempos, é de vital importância conhecer estes termos. Jesus Cristo e Barrabás. Quando lemos o relato da crucificação de Cristo, vemos que Pilatos não achou culpa nele e tentou liberá-lo, oferecendo ao povo para liberar Jesus ou Barrabás. O povo escolheu Barrabás e gritou exigindo que Pilatos crucificasse a Cristo. Barrabás era um ladrão e assassino, enquanto que Cristo era Deus, de conduta impecável e que tudo o que fazia era para o bem das pessoas. Desde que o homem pecou pela primeira vez, a maior parte da humanidade continuou preferindo assassinos como Barrabás em vez de Cristo, o Salvador. Em João 3, 16 a 19, lemos por que Jesus veio ao mundo e por que muitos o rejeitaram. Os versículos 18 e 19 dizem que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Quem ama o pecado procura sempre praticá-lo em segredo, porque no fundo cada um sabe o que deve ou não fazer. É por isso que muitos rejeitam a Cristo, o Redentor, que é a luz do mundo. O fim dos tempos. A Bíblia ensina que todas as coisas foram feitas por e para Cristo, e que Ele é o dono da terra e de tudo o que nela há. Deus deu um tempo para que a humanidade se arrependesse das suas más obras e viesse à luz, arrependendo-se dos seus pecados e crendo no sacrifício da cruz. Esse tempo está chegando ao fim. O Senhor Jesus e os profetas que vieram antes e depois dele deixaram muitas indicações para que o ser humano soubesse quando chegaria esse fim e o que aconteceria. A culminação de tudo é chamada na Bíblia de o dia do Senhor. Neste trabalho vamos nos concentrar nesse dia. A ira de Deus. O autor de Hebreus nos diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Embora falaremos sobre como escapar da ira de Deus em outro vídeo, agora consideraremos o que João disse no capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A partir deste versículo, aprendemos que todos os seres humanos têm a ira de Deus sobre si, a menos que creiam em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Talvez agora surjam muitas perguntas, você fique com raiva ou comece a julgar a Deus, dizendo que ele não é justo, etc. Mas acalme-se e preste atenção ao assunto deste vídeo, do anterior e do posterior. Em Daniel 8,19 lemos: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Daniel conta como seriam os impérios dominantes. Ao chegar ao último, que é o que está surgindo neste momento, diz que será regido pela besta anticristo, aconselhada pelo falso profeta e possuída pelo dragão, Satanás. Daniel diz: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Daniel 8,23. A palavra strong, taman, usada para os prevaricadores acabarem, realmente significa que esses prevaricadores chegarão à sua plenitude. Isso quer dizer que quando os malvados cheguem ao máximo de crueldade e injustiça que Deus tem determinado aguentar, então se levantará esse governante tirânico. O cúmulo da transgressão. Toda a criação se sustenta pelo poder da palavra de Deus. Ela expressa a sua lei, que é o fundamento da ordem de todas as coisas. Posto que o ser humano não foi capaz de cumprir a lei, Cristo, como homem, teve que morrer na cruz para cumpri-la, ou ninguém seria salvo. Portanto, quando a Bíblia fala em transgressão, está falando em transgressão da lei de Deus, que é o mesmo que pecado. Quando lemos sobre o julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra, sobre o dilúvio, etc., vemos que Deus é paciente e espera que o homem se arrependa. Ele tolera até uma certa medida de transgressão. Ele então retira os seus. Quando essa medida chega ao limite, ele então retira os seus e derrama a ira, devastando tudo. Isso aconteceu nos dias de Noé. E falando do fim dos tempos, Jesus se refere ao dia do Senhor, dizendo: assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Noé anunciou por um século e pouco que Deus derramaria sua ira se eles não se arrependessem. Até hoje os profetas e a igreja vêm anunciando há pelo menos 3.000 anos que a ira virá sobre os seres humanos que não se arrependerem. Hoje em dia,
A injustiça, a maldade, a soberba, a arrogância, a mentira e todo tipo de transgressão estão atingindo um nível nunca antes visto e tudo isso está devastando a humanidade. Alguns seres que nem sequer se sabe se são humanos estão destruindo a sociedade, a produtividade, a dignidade do ser humano, as relações afetivas e familiares, etc. Em Daniel 7,7 lemos: o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Esse é o governo que está prestes a se levantar, assim que a igreja for retirada da terra. Essa besta cruel governará por 7 anos sobre a humanidade que rejeitou a Cristo. Dia do Senhor. Concentremo-nos agora em um dia específico, que é o que a Bíblia denomina o Dia do Senhor. Esse dia é o mesmo do qual falamos no vídeo anterior e que para os judeus que aguardam o Messias será a segunda vinda. A diferença é que agora estamos falando da perspectiva dos não-judeus e daqueles que não estão esperando o Messias. Vejamos como os profetas descrevem aquele dia. João nos conta em Apocalipse que após os 21 juízos que o Cordeiro derrama sobre a humanidade, o céu se abre e o Senhor Jesus, montado em um cavalo branco e seguido por seus exércitos celestiais e sua esposa, vem à terra. Nesse momento, todo ser humano o verá. Isso é totalmente possível hoje, já que as comunicações chegam a todos os pontos do planeta em tempo real, além de provavelmente ocorrer de forma sobrenatural, pois a Bíblia diz que ele vem nas nuvens, que é como os profetas diziam que Deus se manifestava. João diz que naquele momento, da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, a espada da lei. A espada que sai da boca do Rei dos Reis naquele momento é a palavra de Deus, ou seja, ele pronunciará juízo sobre a humanidade, citando a lei de Deus que foi transgredida pelos homens. Paulo diz: a lei opera a ira. Por que a lei produz ira? Porque a lei estabelece a ordem e a justiça. Onde há justiça, há paz. Mas ao pecar, o ser humano transgrediu a lei e com ela trouxe o caos. Esse caos foi aumentando porque o ser humano aumentou seu nível de transgressão e isso traz a ira de Deus. Se não existe lei, não existe transgressão. Mas onde existe lei e esta é transgredida, então existe ira que traz castigo. Ao vir como Redentor, Jesus Cristo cumpriu toda a lei no lugar dos seres humanos. Mas quem não crê em Jesus Cristo e não aceita essa redenção, continua debaixo da lei e será julgado por ela. Isso significa que os homens que não foram redimidos por terem rejeitado a Cristo serão punidos com a ira de Deus conforme a lei. Isso nos leva a algo muito importante a ter em conta neste contexto, e é que tanto a grande tribulação quanto o dia do Senhor são o resultado de o homem ter rejeitado a Jesus Cristo, o Messias Redentor. Paulo diz assim: sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5,9. Portanto, se alguém quiser escapar dessa terrível ira, deve crer em Cristo. Veremos em outro trabalho o que significa crer em Cristo conforme a Bíblia. Os soberbos e altivos. Continuemos vendo o que os profetas disseram sobre aquele dia grande e terrível. Eles dizem que será um dia que chegará para os soberbos e altivos. Ele diz que nem mesmo os valentes, os gigantes, os poderosos e os homens de guerra o suportarão. Apocalipse 6 fala dos magnatas, ricos e capitães que pedirão que as pedras caiam sobre eles para escondê-los da ira do Cordeiro. Antes de continuar, vejamos quem são os soberbos e altivos que sofrerão essa ira. Deus diz em sua palavra que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Paulo diz em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Poderíamos continuar, mas com estes 2 exemplos é suficiente para entender quem são os soberbos e altivos, sobre quem cairá a ira do Cordeiro quando vier o dia do Senhor. Quem diz que não peca está contradizendo a Deus. João o diz da seguinte forma: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Muitas pessoas pensam que são boas pessoas, que não roubam, não matam ou fazem mal a ninguém, e que Deus seria injusto se os punisse. Esses conceitos são religiosos e, portanto, contrários à palavra de Deus. Ir contra Deus é tentar elevar-se à sua altura, e isso é soberba e altivez, como já explicamos. Se Deus diz que todos pecamos, então é porque todos pecamos. Você quer uma amostra? Deus diz que o mentiroso não entrará no seu reino e que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Portanto, todo aquele que mentiu, mesmo uma só vez, agiu da mesma forma que Satanás. Você mentiu? Agora pense, quem é soberbo e altivo e quem sofrerá a ira de Deus no dia do Senhor? Coisas terríveis acontecerão no dia do Senhor. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor destruirá os pecadores da terra.
Será um dia terrível de destruição, miséria, temor, medo, haverá ira, furor, crueldade, fúria, indignação, cólera da parte do Senhor. As nações serão punidas. Pedro disse que o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Guerra entre forças espirituais. Naquele dia, uma terrível batalha será desencadeada. João diz em Apocalipse que as nações serão enganadas, porque da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ele acrescenta que são espíritos e demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse confronto será terrível, e nele o anticristo e o falso profeta serão os primeiros a serem lançados vivos no lago de fogo. Joel fala sobre aquele dia, expressando o desejo de Deus de que as pessoas se arrependam. Diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalha sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Como será fisicamente o dia do Senhor? Os profetas dizem que esse dia durará 24 horas e que será um dia de escuridão, nublado como uma tempestade, e as coisas acontecerão de forma vertiginosa. A Bíblia diz que os céus, referindo-se ao terceiro céu que foi afetado pela rebelião de Lúcifer, diz assim: os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. Por isso a Bíblia diz que esperamos um novo céu e uma nova terra. Zacarias fala detalhadamente sobre o momento em que o Senhor Jesus colocará os pés na terra, dizendo: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o Norte e a outra metade dele para o Sul. No vídeo a seguir, compararemos esse dia do Senhor com o momento do arrebatamento da igreja, e poderemos apreciar a diferença entre um e outro. Dia de muita matança. João, o apóstolo, diz: e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Notemos que é chegado o tempo de destruir os que destroem a terra, e que é mais uma forma de aludir ao castigo que o Senhor trará quando chegar o dia de Jeová, ou o dia do Senhor. No capítulo 19 do Apocalipse, falando daquele dia, João diz: e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Quando virá o dia do Senhor? Paulo nos explica que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Como vimos em muitas ocasiões, o império do anticristo será um governo tirânico que matará impiedosamente qualquer um que se oponha a ele. Chegará um momento em que o povo estará tão subjugado que não poderá mais lutar contra a tirania. Nesse ponto, o anticristo e seus associados pensarão que conseguiram estabelecer paz e segurança. Leia a carta da ONU. Mas eles não se referem à paz e segurança para o povo, mas para o seu governo, já que ninguém se oporá a eles. O massacre daquela besta descrita por Daniel será tão grande que provavelmente ninguém poderá resistir. Mas o Senhor Jesus diz que quando eles disserem paz e segurança, destruição repentina virá sobre eles. Isso nos leva a pensar que será nesse momento que o Senhor virá no dia do Senhor e os destruirá, como ladrão na noite. Provavelmente, pessoas que se submetem a esse governo pela força para não terem problemas terão uma certa margem de manobra, porque submeter-se-ão às exigências cada vez mais terríveis do anticristo, como ocorre hoje em dia no maior país oriental. Embora os julgamentos de Deus sejam derramados, e não seja fácil viver em tanta tensão. Mas a Bíblia diz
que as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A expressão como um ladrão de noite fala diretamente aos judeus, pois alude ao fato de que quando os sacerdotes tinham que vigiar o templo, às vezes o sumo sacerdote ia ver se eles haviam adormecido. Se encontrasse alguém dormindo, acendia uma tocha e queimava suas roupas. O sacerdote saía apavorado e nu, o que evidenciava sua falta de zelo por sua obrigação no templo. Quando se fala da vinda do Senhor, no dia do Senhor, ou segunda vinda, usa-se essa expressão, pois se supõe que aqueles que esperam o Messias, ou seja, principalmente o povo judeu, estão atentos à sua vinda e esse dia não os pegará de surpresa, como aconteceu com os sacerdotes que adormeceram. Para quem não espera, ao contrário, será como nos dias de Noé, que não perceberam até que começou a chover. Mas já era tarde, porque Jeová havia fechado a porta da arca. Não havia mais salvação. Existe uma maneira de escapar daquele dia terrível? Paulo diz em Romanos 5:9, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Todos aqueles que creram em Jesus foram feitos filhos de Deus e, portanto, parte da Igreja de Cristo que será arrebatada antes do derramamento da ira. Essa ira não está sobre a igreja, pois são pessoas que creram. Lembremos-nos do que João diz. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas o arrebatamento da igreja é o assunto do próximo capítulo, que é o último dessa série de 3. Se você não viu o vídeo anterior, faça-o para entender o fio condutor desta importante questão. Inscreva-se no canal de vídeos ou no Telegram para ser avisado quando o último capítulo desta série for lançado. O tempo é curto e é urgente tomar a decisão mais importante da vida de uma pessoa. Como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.